Olá, boa noite. Eu me chamo Emily, sou aluna do Centro Universitário Projeção de Taguatinga. Eu venho por meio deste vídeo me candidatar a uma vaga na final do torneio de sustentação moral, que acontecerá agora de 19 de junho. Inicio cumprimentando o excelentíssimo senhor juiz presidente dessa sessão e aos demais membros da Colenda Câmara, ademais ao membro do Ministério Público, aqui representado pelo promotor de justiça, e aos demais aqui presentes. Excelências, estamos aqui hoje não meramente para discutir um fato atípico. Estamos aqui para, de fato, fazer com que a justiça seja feita. Dar dignidade a uma pessoa, a um homem, pai, que acabou de perder seu filho e que ainda assim não sabe quem é o verdadeiro autor do crime que veio a ceifar a vida de seu herdeiro. Excelências, o caso trata-se de uma violação expressa de todos os direitos que estão presentes no nosso cotidiano. Seja presente na nossa Constituição Federal, no Pacto do São José da Costa Rica e dentro do nosso Código de Processo Penal, que regulamenta o meio como é feito o processo penal. Concordar com a decisão proferida dentro do Conselho de Sentença e com a pena produzida pelo juiz a qual é pegar todos os anos que estudamos, todos os séculos de evolução, de estudo, de identificação dos direitos humanos e negligenciá-los. É porque, ao analisar o caso como defesa, vieram 3 seguintes perguntas que tornaram a motivação do porquê estamos aqui hoje. Sendo elas: 1. Como é que alguém pode ser responsabilizado de um crime que não há indícios de autoria? Ou seja, que não tem meios probatórios os suficientes para condená-lo. Segundo, como é que alguém pode ser responsabilizado criminalmente por um crime que, evidentemente, por meio de várias provas probatórias, realmente não cometeu esse crime? E pela terceira e última, é a que mais revolta a defesa, como é que em pleno século XXI, com acesso a tantas informações, com todo o entendimento por detrás do Código Penal, com diversos advogados estando na batalha por seus clientes, na mídia, por detrás das câmeras até, tal como o Dr. Auri Lopes Júnior. Como é que, em pleno século XXI, ainda tem pessoas sendo acusadas de crimes e, dentro do processo penal, tendo seus direitos violados? Aqueles direitos que a Constituição preserva. Como é que os nossos jurados, como é que os nossos juízes e os nossos promotores não acatam uma simples ideia de dentro da Constituição Federal e a torna negligente? É assim que entramos nas razões recursais. Porque essas 3 perguntas trouxeram indignação à defesa. Porque o senhor Juliano Ferreira foi acusado preliminarmente de um homicídio simples contra o seu herdeiro. E, durante a sessão de instrução, o Ministério Público trouxe aos autos do processo uma prova que não existia até aquele momento.
E para quem conhece do Código de Processo Penal, sabe que no artigo 477 deixa expresso que só pode ser juntado documentação até 3 dias antes da sessão plenária, da instrução ou de qualquer audiência, para que assim seja acatado o princípio da ampla defesa e do contraditório, que neste caso agora foi violado. Ademais, não obstante, o juiz modificou a tipificação imposta pelo Ministério Público, o denunciando e o culpando pela prática de um crime que veio a ser tipificado posteriormente ao crime e sendo essa tipificação mais gravosa, violando assim claramente o direito previsto no artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal do Brasil. Porque nesse inciso está expressamente dito que ninguém poderá responder por crime que foi tipificado posteriormente e que seja mais gravoso. E ainda assim, aconteceu com o réu. Diante de todos esses fatos, e preliminarmente, mas após toda a minha sustentação, eu irei retomar este assunto novamente, a defesa ela vai pugnar pela nulidade desse julgamento, com base no artigo 395, inciso 3, e todas as alíneas A, B, C e D do Código de Processo Penal. Porque ficou evidente que essa sessão foi completamente negligente com relação aos direitos do réu. Porque no tocante também aos meios probatórios, não houve DNA do local do crime, que também deve haver, porque o Código de Processo Penal tipifica que não será configurado qualquer crime que deixa vestígio sem que haja o vestígio que aquele crime aconteceu. Segundo, as testemunhas do fato, que ali estão como testemunhas, não presenciaram o fato. Presenciaram cenas que elas presumiram estar acontecendo, mas que de fato não estavam. No tocante a essas ideias, a defesa vem impugnar pela nulidade desse julgamento, com base no artigo que eu mencionei, e a remessa dos autos ao juiz Wacol para que ele remarque uma sessão com novos jurados para nós fazermos uma nova defesa e assim tenha os direitos do réu garantidos. Subsidiariamente, a defesa vem, no tocante à dosimetria da pena, pugnar a vossas excelências que observem não o que está tipificado no vacaricídio, que foi o que o réu respondeu, mas sim que ele seja responsabilizado pelo crime de homicídio qualificado. E que, ademais, a pena base seja colocada no mínimo legal de 12 anos. Por quê? A pena foi tipificada como vacaricídio, que é o crime para atingir a genitura. Segundo, foi aumentada a pena base em decorrência das consequências do crime e a motivação dele. E logo em seguida, nas majorantes, o juiz usou a majorante que agrava a pena por ser o herdeiro dele. E é justamente isso que a tipificação penal do vacaricídio ela coloca. Ou seja, com a mesma circunstância, a pena foi agravada 3 vezes. E isso, se não configura como bis in idem, eu não sei do que se trata. Porque no Pacto de São José da Costa Rica,
no seu artigo 8º, item 4, está previsto que é ilegal o bis in idem, que é literalmente colocar mais de uma vez a gravação de uma pena de um réu pela mesma motivação. E é o que aconteceu nesse presente caso. Então, diante disso, a defesa ela pugna pela que a pena seja aplicada no mínimo legal, sem causa de aumento, sem causa de diminuição, sem majorantes e sem minorantes. Então, que a pena seja fixada em 12 anos, porque este é o justo. E caso vossas excelências entendam que tudo o que eu disse sobre a nulidade da sessão não condiza com a verdade. Se os senhores entenderem que dentro do processo há motivação, ok, condene ele pelo crime de homicídio qualificado. E nestes termos, a defesa requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para reformar a decisão proferida pelo tribunal do júri nos seguintes termos. Preliminarmente, declarar a nulidade do julgamento com base no artigo 593, inciso 3, todas as alíneas do Código de Processo Penal, em decorrência da violação nítida do artigo 479, também do Código de Processo Penal, e a marcação de um novo julgamento perante o tribunal do júri. B. No mérito, cassar a decisão do conselho de sentença por ser manifestamente contrária à prova dos autos, conforme consta no artigo 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal, e também a submissão do réu a novo julgamento perante o tribunal do júri. C. Subsidiariamente, em caso que a Conselho da Câmara ainda assim entendem considerar que há indícios suficientes de autoria e materialidade, a defesa requer a mudança da decisão no que concerne a o afastamento da aplicação retroativa da Lei Federal número 15.384 de 2026, em respeito ao artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal de 1988, a desclassificação do crime de vacaricídio para o crime de homicídio qualificado e a aplicação da pena base no mínimo legal, observando o artigo 121, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, e o afastamento da causa majorante pelo princípio do bis in idem, que se encontra no tipo penal, na valoração pelo motivo e na questão da majorante. Diante de todo o exposto, espero que tenha ficado claro. A defesa, ela agradece a oportunidade de estar aqui e vem a encerrar a sua sustentação oral. Obrigada pela oportunidade novamente. Fiquem com Deus e boa noite.